Tem um cara que eu modelei muito, chamado Charles Spurgeon. Alguém conhece? Charles Spurgeon conta uma história. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon conta a história de uma senhora que trabalhou para um homem rico. Na Europa agora tem muito disso. Homens e famílias, né? Homem e mulher. Morre um dos cônjuges, o outro não tem filho. E aí a herança fica para a pessoa que trabalha. Não sei se vocês viram o dono de uma marca de carro famosa agora. Land Rover. O dono da Land Rover deixou o dinheiro dele pro cachorro. Vocês viram ou não? É assim que vai continuar daqui para frente. O Charles Spurgeon contou a história de uma senhora que era empregada de um homem rico. Esse homem rico estava morrendo e deu um documento para ela. Deu o documento para ela. Ela é uma senhora simples, humilde, não sabia ler. Ficou feliz, achou lindo o documento, mandou colocar num quadro. História real. E ela pregou esse quadro na casa dela. Era empregada, pessoa bem pobre. E ela prega isso na parede. E ela passou anos com aquilo ali. E sempre honrada de ter ganhado aquele... Como se fosse um recado, né, do ex-patrão. Quando essa senhora está morrendo, alguém chama uma pessoa para orar com ela, no leito de morte. E no meio da oração, essa pessoa olha para o quadro e lê. Está escrito testamento. E tinha diversos imóveis e patrimônios listados para ela. A história é real. Aí essa pessoa que estava orando falou: a senhora sabe o que tem na parede? Sei. É uma carta do meu ex-patrão para mim. E eu trabalhei minha vida inteira para ele, eu me sinto muito honrado. Eu achei tão bonito o gesto dele de escrever essas coisas para mim, deixar isso aí. E eu deixei na parede. Mas a senhora não sabe o que está escrito? Não, eu não sei ler. Aí ela ouviu na hora de morrer: não, é porque a senhora tem algumas posses, propriedades, fazenda, não sei o que. Deixou todas essas coisas para ela. Fala a verdade, é triste ouvir isso, né? Essa história que eu acabei de contar é real. Só que ela é sua. Deus deixou uma palavra com 8.000 promessas que você não sabe ler até hoje. E você acha bonito. E ao invés de pregar na parede, você deixa aberto no Salmo 91. Ele fala que você vai ser próspero, que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai vestir, que você vai fazer tudo. Que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios dos campos. Se Deus cuida das plantas e alimenta os animais, por que você se preocupa tanto com o dia de amanhã? A situação é: quem é mais ignorante? Essa senhora que ganhou o testamento e não sabia ler, ou você que sabe ler e não quer ler o negócio? Acho que você é mais ignorante que essa senhora. Eu vou revelar a sensação que eu tenho, mostrando para vocês o que está aqui dentro. É pior do que a senhora que não sabe ler, porque ela tem a desculpa de não saber ler. Você sabe ler, mas você é resistente, teimoso e não quer ver. Porque se você der conta de entender meu recado, você fala assim: ó, já chega. Fala com a boquinha: já chega. Toma posse. Fala com a boca assim, ó: acesso. Gera posse. Por favor. Se você pegar a chave número 2, que são múltiplas inteligências, aí você vai dando animado. Tem gente aqui que é tão desesperado que depois de abrir 2 cadeados já quer romper, quer invadir. Calma, neném, calma. Você precisa fazer o quê? Você precisa pegar a chave e abrir e ter calma. Vai abrindo. Tem gente que já desistiu aqui. O que será que tem no baú? Riquezas. Deixa eu te dar uma certeza: dentro do baú tem riquezas. E se tem riquezas, tenha calma, é só abrir. Um dia eu comprei um resort e eu fiquei fascinado, porque eu entrei no escritório e tinha um cofre lá. Aí eu balançava ele cheio de coisa. Eu comprei um lugar e ficou um cofre, vai ter diamante, vai ter não sei o que. Chamei o cara, não abriu o cofre blindado. Catei aquela reta escavadeira e jogava aquele cofre no chão, arregaçando ele com serra. Eu tenho uns vídeos disso, é muito massa. E taca com a reta escavadeira do chão, quebra esse cofre. Na hora que quebrou tudo, tinha só as caixas de plástico lá dentro. Não pagou combustível para fazer aquilo. E a gente riu adoidado. Só que Deus não é de jeito não. Quando Ele coloca o negócio no cofre, é que Ele quer que você ache a senha para você abrir. E está aí dentro. E na hora que você ficar bom em vender, não tem como, porque o volume em uma máquina de venda vai fazer você conseguir essa chave para você vir aqui e abrir essa terceira. Tem gente que fica ansioso. Fala assim: a riqueza está dentro de mim. Como é que eu não experimentei esse trem até hoje? Se a riqueza está dentro de mim, por que eu não abri esse trem até hoje? Você pode estar cheio de bloqueio, você pode não ter sua identidade, você pode não ter seu propósito, você não tem habilidade suficiente, você pode não ter competência, você pode não ter ferramenta. Está ali o cadeado. Precisa da chave. Só que a chave também está aí. A maioria dos presos desse século estão presos dentro de uma cela com a chave no bolso. Só não sai porque não põe ela no cadeado. Eu abri 3 cadeados, falta 4. Aqui está um código para você guardar para sempre. Se você não colocar a paciência para funcionar, você não consegue chegar no último cadeado. Fala com a boca assim, ó: coragem para abrir o primeiro e paciência para abrir o último. A maioria das pessoas que estão assistindo aqui ao vivo vão cometer um erro: não vão ter coragem para abrir o primeiro. E segundo, não vai ter paciência para abrir o último. Esse é o maior erro que eu já vi na vida.
não ter coragem de abrir o primeiro e não ter paciência para fechar o último. Isso é uma lição de vida para sempre aí ou não? Sim ou não? O que eu já vi de gente que tem medo de abrir o primeiro e gente que não tem paciência de abrir o último, se somar esses dois púlpitos, dá 80% do mundo inteiro. Tem gente que para no segundo, tem gente que para no terceiro, tem gente que não é o negócio do último, ela desiste porque ela tem uma vida treinada a desistir. Fala assim, eu vou treinar a minha vida a não desistir de nada, mesmo levando prejuízo. Por quê? Escuta, se você é a prova de prejuízo, o seu cérebro te respeita. Se você não for prova de prejuízo, você muda a sua palavra no meio do caminho. Você desiste toda hora. Você não tem paciência de chegar no final. Quando eu aprendi esse código, eu fui fazer o Ultraman com esse código. Rapaz, quando eu fiz uma maratona da Disney, tinha 35 mil pessoas correndo no meio da rua. Tem mais louco que eu já vi. Você imagina um estádio de futebol correndo, 42 quilômetros. Que era loucura, mar de gente. Aí eu fui para a prova do Ironman no México, 2.200, muita gente. Aí eu fui para o Ultraman, 452 quilômetros. Quando era 42, tinha 35 mil. Quando foi, quanto que é o Iron? 226 quilômetros. Quando foi os 226 quilômetros do Ironman, em 3 modalidades sequenciadas, tinha 2.200. Quando eu fui para a prova de 452 quilômetros, tinha um problema lá. Só tinha 14. E nós olhando um para a cara do outro, e olha os pensamentos. Quem vai morrer primeiro? Uma pessoa quase morreu, de hipotermia. Dos 14, 4 saíram de hipotermia, outros 4 saíram por recomendação médica. Outros 2 não conseguiram completar a prova. Outros 4, eu e mais 3 conseguimos cruzar a linha de chegada. É doido demais esse negócio. Tem gente que está aqui assistindo. De carro você não tem coragem de percorrer 452 quilômetros. Você tem medo, não tem? A gente foi correndo, nadando e pedalando. Eu coloquei um código no meu coração. Não desista, mesmo tomando prejuízo. Pare se tiver risco de ruína. Se tiver risco de ruína, eu paro. Eu perguntava para o médico, inflamou meu tendão? Eu não corria normal, corria assim, ó. Imagina, 84 quilômetros. Aí eu passava, falava, médico, eu vou perder o pé? Não. Tem risco de ruína? Não. Então foda-se. Pau. E terminei a prova. Qual que é o problema? Às vezes não está faltando paciência para chegar no último cadeado, está faltando persistência para chegar no último cadeado. Então tem um grupo de pessoas que estão aqui agora que não tem coragem de abrir o primeiro. E aí depois que abrir o primeiro, tem 2 cenários. Paciência para chegar no último ou persistência para chegar no último. Qual que é o seu? Paciência ou persistência? Alguns precisam da persistência. Eu vou te contar. Quem não tem persistência é porque só faz se der lucro imediato. Mas se você entender que aquele último é geração de valor, o cadeate é a geração de valor. É o que você toma prejuízo até abrir ele. Sacou ou não? Aquilo ali que é o perigo. Até chegar no último cadeado, se você não tiver perseverança, você não faz. E eu sei que é afobado e ansioso, se você não tiver paciência, não chega. E aí você abre o 4º cadeado, que é network. Network, você abre e fala, abre logo esse trem. Eu falei que tem que ter o quê? Ciência. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, o que ele fala que é a maior virtude do investidor? Paciência. Já que você está tão apavorado, vou te dar uma aula de paciência. Quer uma aula de paciência ou não? Vem comigo. Onde você descobriu isso, Marçal? Eu tenho 2 caminhões basculantes. E um dia eu estava lá feliz que eu comprei umas britas. E aí meu caminhão basculante subiu e jogou essa brita. E eu estava lá com essa brita e fiquei pensando, se eu tivesse uma ferramenta, que é só a minha mão, para pegar de volta o que o caminhão jogou lá na minha fazenda, se eu tivesse tempo suficiente, eu gostaria de medir quanto tempo ia levar. Esse é o pensamento da minha cabeça, tá? Eu queria pegar a brita de um caminhão com a mão e ir testando quanto tempo ia levar. Eu não sou bobo nem nada, eu faço 3 mãos, meço um pouco o volume para ir mais ou menos, para entender. Aí eu falei, e se eu pegasse uma pá? Olha a cabeça da pessoa. Se eu pegasse uma pá, quanto tempo que eu ia levar? Então tem um método, vá com a mão, vá com a pá, ou vá com a reta escavadeira. Com o trator, né? Com o pá na frente. Tem 3 métodos, sim ou não? Você usa sempre a mão para fazer a riqueza. Não pode. O que é a paciência? Eu descobri isso aqui, ó. Minha vida foi transformada sobre o assunto. Paciência é saber que aquele tanto de brita que está aqui, com essa pá que tem esse volume, se eu souber que eu tenho que fazer 400 vezes a pá para tirar toda essa montanha de brita, são 400 pás. Significa o quê? Olha o que eu descobri. Que pá, ciência, significa, ciência é saber. Ter paciência é calcular o volume do problema e descobrir em quanto tempo que leva. Nem um putz. Paciência. Saber que esse volume de brita vai levar 400 pás
Eu vou lá, testo com 3, meço o tempo médio dos 3 e falo, em 6 horas eu termino. Por que eu vou ficar impaciente se eu sei que leva 3 horas? Se eu for fazer com a mão, leva 3 dias. Se eu for fazer com a pá, o volume do metro cúbico daquela caçamba é 400. Estou supondo aqui, 400. Se eu for fazer com a reta escavadeira, eu faço em 5 minutos. A reta escavadeira tem um preço, a pá tem outro, sua mão tem outro. E se você fizer sem luva, você vai triturar a sua mão. Deixa eu te contar um segredo. Vá na ferramenta certa. Vá mais rápido. A ferramenta certa sempre é mais cara. Lembra daquela? Aquele negócio é mais caro, só que entrega mais. Você está com tempo, né? Você, até 80 anos tá bom para você prosperar? Até 80? Não, tá bom, 80. 74, vamos negociar a idade média do brasileiro. Pelo menos você vê a riqueza e já morrer logo em seguida.